Vida Longa CBN. O Dezembro Vermelho é um mês dedicado à campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde aqui do Espírito Santo, de janeiro a novembro deste ano foram notificados 1.572 novos casos de HIV, sendo 70% dele do sexo masculino, outros 29% e um pouquinho do sexo feminino. E dessa forma, a ação tem como objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce para o tratamento da doença e garantia sempre, de qualidade de vida. No CBN Vitória deste sábado, eu converso com a enfermeira do Ambulatório de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas, Tereza Gomes. Bom dia, Tereza. Bom dia, Fernanda. Bom, Tereza, a gente está no dezembro, o alerta é vermelho e uma preocupação imensa porque a gente continua com notificações de doenças, não é mesmo? É verdade, Fernanda. É uma doença que ainda não está, os números eles estão melhorando a cada ano, mas a gente ainda está um pouco distante do controle que a gente almeja para essa doença. Então, quando a gente tem aí, fechando praticamente um ano com mais de 1.500 novos casos de HIV, com toda a campanha que existe, de como se prevenir, como evitar, onde é que a gente está falhando? Então, eu acho que a gente está falhando em ampliar as formas, que cheguem a outras formas de prevenção para a população. O preservativo, infelizmente, ele não tem sido mostrado totalmente eficaz. Ele continua sendo a principal forma de prevenção, mas a gente tem outras ferramentas hoje, que a gente chama de prevenção combinada. A gente tem a profilaxia pós-exposição sexual, a PEP, que é considerado um atendimento de urgência. A gente tem a PrEP, que é uma profilaxia para quem está se expondo e acaba não usando preservativo, que é o uso de uma medicação continuamente. Então, a gente precisa que as pessoas tenham acesso a mais informação ainda sobre prevenção e essas outras estratégias, já que somente preservativo a gente continua aí tendo tantos casos por ano. Uhum. E que faixa etária estão esses novos casos? Eu li recentemente uma reportagem que a incidência aumentou muito entre os jovens. Infelizmente, de acordo com o último boletim aqui do Estado, a faixa etária maior mesmo está entre 20 e 29 anos. Como você mesmo já falou, também na população do sexo masculino, a gente também tem, a população do sexo feminino, mas é uma população-chave, que são os jovens, que a gente tem que estar acessando esses jovens. Na verdade, toda a população, a gente fala que qualquer pessoa que se exponha sexualmente, sem algum método de prevenção, está predisposto a contrair uma IST, não só o HIV como outras. Uhum. Mas essa população tem realmente se sobressaído nas taxas aí de detecção da doença. Uhum. É uma população que está numa fase sexualmente ativa, e é de muitos parceiros? Então, os dados do boletim ele não fala sobre número de parceiros. A gente sabe que é uma fase que as pessoas estão iniciando a vida sexual, a gente tem algumas populações chaves também em relação no que se diz a respeito à população trans, homens que fazem sexo com homens, mas lembrando que a gente não fala mais de população de risco, pois qualquer pessoa que faça sexo sem preservativo vai estar em risco. Então, esse conceito não existe mais. Mas são populações chaves para a gente trabalhar, pois realmente estão aí com números maiores nas taxas de detecção. A gente pode dizer, então, que elas têm um risco aumentado, Tereza? Tem um risco aumentado, uma prevalência maior, de se infectar nessa população aí de jovens, principalmente do sexo masculino. Uhum. Quando você me disse que há medicamentos que precisam ser melhor difundidos, eu queria voltar a esse ponto para a gente explicar como que funcionam. Então, a gente tem hoje, como forma de prevenção, a gente fala mandala da prevenção combinada. Uhum. Então, nela envolvem várias coisas, inclusive prevenção, trazendo o pré-natal, da gestante que faz o pré-natal adequadamente, onde seu filho não vai nascer com HIV. A gente tem nessa mandala o tratamento de todas as pessoas que vivem com HIV, pois o paciente que está em tratamento regular, com carga viral indetectável, ele não irá transmitir o HIV, então interrompendo essa cadeia de transmissão por meio do tratamento. E a gente tem a PEP,
e o PrEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição, é a profilaxia que nós, profissionais de saúde, conhecemos quando a gente se fura, por exemplo, no hospital, um acidente pérfuro-cortante. Mas a maioria da população não sabe que essa PEP também é para acidente relacionado à via sexual. Então, é aquela pessoa que busca um serviço, às vezes busca a gente para fazer um teste rápido, porque ontem foi para balada e acabou se relacionando sem preservativo, ou o preservativo estourou, mas ela tem um prazo de 72 horas de iniciar com essa medicação. Ela vai tomar, né, 2 comprimidos durante 1 mês. Isso vai aumentar bastante a chance dela não contrair HIV, caso aquela pessoa que ela se expôs, né, tivesse o vírus do HIV. E isso ela encontra nas unidades de saúde, Tereza? Não, isso é um atendimento de urgência. Ele está nas UPAs e ele está no serviço de referência de HIV. Né? Os serviços que atendem HIV, o CTA, o SAIS, o Centro onde faz testagem e tratamento desses pacientes, que funcionam em horário comercial. Se aparecer um caso desse, vai ser atendido nesses serviços, né, como o nosso. Mas se aconteceu à noite, no fim de semana, ou mesmo a pessoa não sabe onde procurar, o UPA mais próximo, porque realmente ele tem um prazo para fazer essa medicação. Passou de 72 horas, não dá mais tempo. Então, ela é considerada um atendimento de urgência mesmo. Ok. E a maioria da população não sabe disso, ela só paga para ver, depois procura para fazer um teste rápido, mas eu sempre falo, quando você vai fazer um teste rápido depois, ótimo. Quando a gente descobre também, a gente inicia o tratamento logo, mas melhor se você agir, ainda tiver mais alguma ferramenta a ser feita, a não ser pagar para ver o que vai dar aquela exposição. Isso né? mesmo, Então, eu sempre, Tereza. quando me procuram aqui para fazer o teste, achando que, né, eu falo, o teste vai mostrar o que já aconteceu. O melhor é a gente realmente prevenir, ver se dá tempo de fazer a PEP, né, e acompanhar esse paciente. A outra metodologia é a PrEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição, antes da pessoa ter aquela exposição de risco, ou seja, aquela pessoa que sabidamente não tem boa adesão à camisinha, não gosta de camisinha, né, e ela sabe que está em risco. Né? Então, a PrEP, em protocolos anteriores, ela era mais para alguns grupos, como profissionais do sexo, usuários de droga, homens que fazem sexo com homens, e hoje o protocolo está mais abrangente, pois um hétero também pode estar se expondo, né? Qualquer pessoa que está se expondo sem preservativo, ela é uma pessoa que está habilitada para fazer a PrEP. Essa PrEP, então, a pessoa vai tomar o medicamento continuamente, enquanto, né, ela ficar se expondo sem preservativo. A gente usa muito aqui também para casais sorodiferentes. Então, é um casal que um tem HIV e outro não, e eles querem engravidar. Então, a pessoa negativa, para poder abrir mão da camisinha, vai poder estar usando a PrEP, né? Um exemplo de uso da PrEP que a gente faz no serviço. E aí, essa PrEP também, a pessoa vai estar procurando esses locais, o CTA e o SAI, como é um acompanhamento ambulatorial, não é uma urgência, é uma coisa contínua, vai ser nesses locais onde faz testagem de HIV e tratamento. Também eles são oferecidos a PrEP. Isso é uma coisa muito bacana. São Paulo veio agora com uma redução importante, né, despontando aí entre os locais que abaixou muito o número de diagnóstico de HIV, porque é onde mais está sendo implementada a PrEP. Entendido. Então, é fato que a PrEP é muito eficaz mesmo para diminuir as infecções por HIV. É importante a população saber, porque muitos não sabem, então não procura, não sabe que existe isso. Então, e a gente está falando de política pública, né, Tereza? Coisa gratuita, né? Gratuito, tudo isso pelo SUS. Excelente. Tereza, algumas décadas, né, um diagnóstico de HIV era praticamente uma sentença de morte, não é mesmo? Infelizmente sim. E hoje? Não, hoje, né, a tecnologia avançou, né, infelizmente a cura, né, não existe, nossos pacientes que a gente trata, né, ficam buscando a cura, a gente também, mas o tratamento, ele é altamente eficiente, né, o paciente que tem um diagnóstico que não é tardio, que continua sendo um problema também, às vezes as pessoas já diagnosticam com a doença, né, eu acho que a gente tem um hospital, às vezes já diagnostica lá internado, isso aí diminui a expectativa de vida da pessoa. Mas é uma pessoa que descobriu, fazendo uma testagem regular na unidade de saúde, né, que as unidades de saúde também são um local onde ele pode estar buscando para fazer o teste, sem, né, nunca ter tido AIDS, que é a doença, essa pessoa ela vai ter uma expectativa de vida igual a qualquer outra pessoa, né, está fazendo o tratamento de maneira regular, né, sendo aderente ao tratamento. Então, hoje, o remédio ele não tem
é um número menor de comprimidos, né? Não é aquele coquetel de lá de 1980. Ele reduziu bastante, né? Não tem efeitos colaterais praticamente, né? Claro que isso vai variar de pessoa por pessoa, mas não se tem efeitos colaterais, as pessoas vão tomar e isso não vai afetar a vida delas. É uma medicação que vai entrar na vida delas e não vai alterar a rotina delas, né? No sentido de que não vai atrapalhar a vida delas, elas vão continuar trabalhando, estudando, como sempre fizeram. Então, hoje, realmente, o tratamento, ele é muito eficaz mesmo. O grande problema que a gente tem mesmo com os nossos pacientes, a maioria é a questão psicológica em relação à aceitação e ao preconceito, porque da parte de saúde física, a gente brinca que eles vão capaz da gente estar pior que eles. Mas é essa parte que a gente também tem que trabalhar no Dezembro Vermelho, que é a parte da saúde mental, que às vezes está mais abalada na nossa população aqui que a gente trata. Isso, vamos falar então um pouquinho disso, né? Eles ainda sofrem, claro, do preconceito e isso nos deixa abalado psicologicamente. Sim, muito. Inclusive, essa é uma das principais causas de má adesão ao tratamento. Então, uma coisa leva a outra. Ele está mal psicologicamente, ele se fecha para novos relacionamentos, tem medo de contar. Eu sempre falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente às vezes não imagina, mas tem pessoas no nosso ciclo social, amigos, às vezes até parente que tem HIV, e a gente pode ter uma fala preconceituosa. Por quê? Porque essas pessoas se escondem, elas não saem e falam assim numa reunião de família, eu tenho HIV. Elas, infelizmente, é uma doença que as pessoas se escondem, de tanto estigma que ela tem. Então, esse estigma traz um peso, né? Tanto que a gente tem que trabalhar em equipe multi, tem que ter psicólogo. E aí, com isso, ela acaba rejeitando a medicação. Pois toda vez que ela vê a medicação, ela lembra daquele sofrimento. Então, e aí, isso traz um problema físico, porque esses pacientes que não tratam acabam por adoecer, né? E aí, a gente tem também vários óbitos, né, de AIDS por questão mesmo de abandono de tratamento, que é uma das coisas que a gente mais trabalha aqui no serviço. Então, isso dói muito na gente quando a gente tem todo o tratamento, né, eficaz. O Brasil é referência aí no tratamento do HIV, né, totalmente pelo SUS, mas infelizmente a gente ainda tem pessoas que têm tudo na mão, mas acabam por uma questão mesmo de aceitação, de não estar bem psicologicamente, do estigma, do preconceito, tem vergonha até de vir ao serviço, tem vergonha de adentrar no serviço, né, de ser reconhecido por alguém. Então, isso faz com que as pessoas, às vezes, não acessem o serviço e não tratem e venham a depois ficar doente, falecer, infelizmente. Tereza, além do HIV, que outras doenças, infecções sexualmente transmissíveis, né, estão, assim, despontando no atendimento de vocês e que a gente precisa de dar alguma orientação aqui ao vivo? Olha, eu chamo muita atenção para sífilis, né? Os números da sífilis também estão bem ruins no nosso estado. No estado, sim, né? No Brasil e o nosso estado também. Ela também é uma infecção sexualmente transmissível, ela tem cura, né? Mas mesmo assim, ela, por às vezes ser assintomática ou dar um sintoma que depois acaba passando, muitas vezes as pessoas acabam negligenciando. E aí a melhor maneira mesmo da gente estar detectando esses casos antes que vá levar a um problema futuro, principalmente para a gestante, quando ela vai fazer o pré-natal, que ali traz problemas para o neném, traz aborto, é realmente fazer a testagem regular, né? As pessoas têm que buscar, a gente foca muito na testagem, né, no Dezembro Vermelho, não só da HIV, mas da sífilis também, porque é uma doença realmente prevalente. Tanto que a gente fez ação aqui ontem, a gente acabou não achando, né, nos nossos testes que a gente fez, a gente não achou HIV, mas achamos 2 resultados positivos para sífilis. Então, na ação que a gente fez aqui ontem no nosso serviço. Mas, realmente, a gente tem que buscar o serviço de saúde, se aparecer alguma lesão, não achar que é isso mesmo, vai passar, não negligenciar o nosso corpo, né, sempre estar buscando serviço de saúde. E mesmo que não surja nada, está com a testagem em dia. Eu sempre falo que a pessoa que teve, minimamente, uma relação sexual desprotegida na sua vida toda, deve fazer um teste, porque muitas vezes essas doenças são silenciosas. Elas demoram a causar, né, algum problema, tanto HIV quanto a sífilis. Depois de anos que você vai ver, realmente a pessoa vai adoecer. Então, a melhor maneira da gente evitar mesmo o
o agravamento por essas doenças é fazer o diagnóstico precoce, testagem regular. E essa testagem é um rápido exame de sangue? Sim, a gente tem o teste rápido hoje, que é um furo no dedo, e com uma gota de sangue a gente tem esse resultado de 10 a 15 minutos. Então, isso está disponível pelo SUS. A gente tem o centro de testagens, mas hoje o SUS, isso está em todas as unidades de saúde, então não necessariamente precisa ser no centro de testagem, mas ele está em todas as unidades de saúde, isso está disponível. Entendido. Nossa, Tereza, adorei nossa conversa, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Hoje a gente tem um quadro chamado Vida Longa CBN, que todo mundo, né, deseja que a gente tenha vida longa e tem que ter vida longa com saúde e com prevenção. É verdade. Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade, né, e ajudar aí a galera a se conscientizar, se cuidar, se testar, né, para a gente poder estar nesse Dezembro Vermelho ampliando essa discussão aí, trazendo isso, esse reforço dessa importância aí da prevenção, principalmente aí nos nossos lares. É isso aí. Eu te agradeço pela participação. Bom dia, hein? Bom dia. Tchau. Tereza Gomes é enfermeira do Ambulatório de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da UFES e uma de nossas convidadas neste sábado.